Olá, irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Cristianismo, Doutrina e Prática. Hoje vamos falar sobre a lição 12, cujo tema é vida conjugal e familiar. Quando eu penso nesse tema, vida conjugal e familiar, penso na palavra família, primeira coisa que me vem à mente é relacionamento. Então, quando a gente começa a ler os escritos de Paulo, a gente entende que todo o escrito dele permeia sobre isso, sobre relacionamento. E eu gostaria de ler com vocês em 2 Timóteo 1,5, que é o texto que vem logo na revista, que diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Então aqui foi Paulo escrevendo para Timóteo, né, sobre quem era Timóteo, né? Então aqui eu vejo como se fosse uma apresentação de quem era Timóteo. E uma coisa assim que a gente pode já tirar dentro desse versículo e refletir, né, e aprender, que Paulo ele destacou duas pessoas importantes na vida de Timóteo, que foi a avó dele e a mãe dele, a avó Lloyd e a mãe Eunice. E aí, a gente trazendo para o nosso dia de hoje, a gente tira uma lição disso, que a nossa vida, o nosso exemplo, que Paulo até destaca aqui, que tanto a avó como a mãe foram um exemplo para a vida de Timóteo. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente que a nossa vida, ela, querendo ou não, a gente querendo ou não, ela é referência. Ela vai servir de exemplo para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, as pessoas que convivem conosco. A maneira que a gente conduz a nossa vida, a maneira que a gente funciona, a maneira que a gente se comporta, isso vai impactar a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. E quando a gente fala da relação familiar, que é um núcleo mais estreito, a relação mãe, filho, pai, esposo, esposa, é uma relação primordial. É a primeira relação, né? Quando Deus fez lá no Éden o homem e depois fez a mulher, ali aconteceu a primeira família. Então, o primeiro relacionamento que a gente aprende é com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa família. Ali, a partir desse relacionamento, desses exemplos que a gente tem ali no nosso núcleo familiar, a gente vai refletir para os nossos outros relacionamentos. A maneira que eu aprendo ali, eu vou passar para os meus relacionamentos da vida, né? Trabalho, amigos, enfim. Então, irmãos, é importante. A nossa vida, ela reflete, ela é exemplo. Então, Paulo, ele colocou isso. Ele colocou que Timóteo, ele teve uma boa referência. Ele teve um bom exemplo, tanto da avó como da mãe. E isso teve resultado. Porque Timóteo teve bons exemplos, ele se tornou uma pessoa de fé, uma pessoa no qual Paulo
ele tinha grandes expectativas em relação a Timóteo. Ele sabia que Timóteo era uma pessoa que teria um futuro promissor, porque ele tinha boas referências. Então, Paulo, ele via em Timóteo, ele depositava em Timóteo grandes expectativas em relação ao sucesso ministerial de Timóteo. Por quê? Justamente porque a estrutura no qual Timóteo foi formado era uma base, uma estrutura sólida. Então, Paulo tinha grandes expectativas em relação a Timóteo. E aí, eu penso também na nossa vida, nós como mães, como avós, como pais, quais são as expectativas que nós temos nutrido em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos netos? Que expectativas são essas? Será que a gente realmente tem depositado boas expectativas? Porque, irmãos, no consultório, como psicóloga, eu vejo o quanto algumas mães depositam expectativas negativas em relação aos filhos. Não acreditam no sucesso dos filhos. E pior, às vezes, colocam palavras que, ao invés de fazer com que a pessoa vá para frente, ande para frente, faz com que a vida trave, que a pessoa não consiga ir além. Então, irmãos, expectativas. Quais são as expectativas que nós temos em relação aos nossos familiares e em relação a nós também? Porque muitas vezes nós acabamos nutrindo expectativas negativas em relação a gente. Então, tudo isso, quando a gente lê a carta de Paulo a Timóteo, a gente percebe isso, né? A gente consegue filtrar isso e saber que expectativas. Até porque, irmãos, Deus, Ele acredita em nós. Ele tem grandes expectativas em relação a nós. Quando a gente olha para a gente mesmo, para nossas limitações, para os nossos defeitos, porque a gente sabe das nossas limitações, a gente se conhece alguma coisa. Então, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê que, poxa, isso eu não consigo. A gente muitas vezes não tem grandes expectativas em relação a nós mesmos. Mas, queridos, o nosso Deus, Ele tem grandes expectativas em relação a nossas vidas. Ele nos vê não da maneira que nós mesmos nos vemos. Ele nos vê da maneira com que aquilo que nós poderemos ser se estivermos nele. Então, o Senhor, quando olha para a gente, Ele olha para a gente, mas já com uma dimensão daquilo que você pode ser nele, daquilo que cada um de nós podemos ser nele. E aí, a gente percebe isso, né? Que Paulo tinha grandes expectativas, ele percebia o potencial de Timóteo. E Paulo fala sobre isso, sobre relacionamento. E quando a gente começa a ler um pouquinho mais, a gente consegue perceber que Paulo, quando fala de relacionamento, ele está permeando a palavra, né? A crença dele sobre relacionamento é que o relacionamento deve ser alicerçado em alguns valores. Que o relacionamento saudável, cristão, tem que ser pautado em alguns valores, como o amor, o respeito, o compromisso, a lealdade, o cuidado. Então, são atributos que um relacionamento saudável, um relacionamento cristão, daquele que realmente segue a palavra de Deus, quer viver
de acordo com aquilo que Jesus ensinou, qualquer relacionamento que ele travar tem que ser pautado nesses valores, no amor sincero, no respeito, no compromisso, na lealdade e no cuidado. Você ter empatia pelo outro, você se importar com a dor do outro. Jesus, todo o ministério de Jesus era pautado nesse amor, era pautado nesse respeito, nesse compromisso, nessa lealdade, nesse cuidado. Jesus, ele tinha tanto cuidado, ele sempre se importou tanto com o outro, né? A gente vê que Jesus é uma pessoa muito empática, que ele conseguia se compadecer, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Então essa é a proposta, que nossos relacionamentos possam ter esse perfil, né? Possam ser pautados nesses valores que a palavra de Deus nos ensina. E aí, irmãos, Paulo fala sobre o casamento, né? Quando a gente lembra de Paulo, ele mesmo, né? Ele optou por não casar. Foi uma opção que ele fez de não construir família. Aí eu pergunto, Paulo optou por não casar porque ele era contra o casamento? Não, né? A gente lendo Timóteo, a gente vê que Paulo não era contra o casamento, muito pelo contrário, ele até falava, olha, aquele que não conseguir se conter, a pessoa que não tem esse chamado, casa. Porque é melhor casar do que viver abrasado, não é? Então Paulo, ele não era contra o casamento, ele fez uma opção, ele escolheu não formar família. Por quê? Porque ele tinha outros objetivos. O objetivo maior de Paulo era servir ao Senhor, mas 100%, sem se dividir. E Paulo fala, olha, quem é casado cuida não só dos interesses de Deus, não só das coisas do reino, mas tem que cuidar também de como agradar a sua esposa, como agradar o seu esposo. Então a pessoa casada, ela fica um pouco dividida, porque ela não pode 100% se dedicar só às coisas de Deus e esquecer a sua família. A palavra de Deus diz que é aquele que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus. Então, irmãos, a nossa família é o nosso primeiro chamado. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta eu estar super envolvida nas coisas da igreja, enfim, estar envolvida em muitas coisas e esquecer totalmente a minha família. Então, nós que somos casados, nós que temos uma família, a gente tem que perceber que o nosso primeiro chamado é com a nossa família. Então, nós somos missionários, mas a nossa primeira missão é com a nossa família. Então, Deus é o primeiro lugar das nossas vidas é o Senhor. Segundo lugar, a família, né? O seu cônjuge, a sua família. Terceiro lugar, aí sim, que é o trabalho e a obra de Deus. Então, irmãos, quando a gente altera essa ordem, a gente tem problemas. Se eu altero essa ordem, né, eu tenho problemas. Eu tenho que andar de acordo com essa ordem que a gente até vê dentro da palavra de Deus sobre essas questões de prioridades. Então, priorizar as coisas certas. E aí Paulo, ele decidiu não se dividir. Ele queria estar inteiramente só preocupado com as coisas do Senhor, só preocupado com o reino de Deus.
E aí ele decidiu não formar família. Mas, como eu disse, ele não é contra o casamento, muito pelo contrário, ele sugeriu que as pessoas que não conseguissem ficar sem se casar, que era melhor casar, né? Ele sugere que se a pessoa está solteiro, é melhor ficar solteiro. Se é casado, fique casado. Ele sugeriu cada um ficar como está no momento. Então, lá em Coríntios 7, eu gostaria até de ler esse texto com vocês, Coríntios 7, 29, diz exatamente isso. Diz assim: irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, e os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com ela, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Então, Paulo, ele percebia uma urgência de pregar o evangelho, porque ele acreditava que a vinda de Jesus estava iminente, que a vinda de Jesus não ia demorar muito e que a gente não tinha tempo. Então, ele tinha que aproveitar para pregar o evangelho, porque o tempo era curto e a vinda de Cristo era iminente. O apóstolo Paulo, ele aconselhou, como eu disse, aos irmãos, né? Ele aconselha a permanecerem como foram chamados, ou seja, a não mudarem o estado civil. Foi chamado sendo solteiro, fica solteiro. Foi chamado sendo casado, fica casado. Não se separe, fique casado. Porém, ele diz, olha, se você é solteiro, mas não consegue viver como solteiro, que não é só para quem tem chamado, tudo bem, você casa, não tem problema. Você não está errado se casar, não está errando se casar e também não está errando se decidir não casar. A opção é nossa. E aí ele ele diz que o celibato é uma opção de vida, né? Que deve ser respeitado, porque Paulo tinha um entendimento que nem todos eram chamados para ser solteiros, né? E aí, continuando, a família é base da estrutura social. Então, quando a gente pensa em família, estrutura social, né, nesses dois termos, a família, ela começa, né, a construção da família começa com o casamento, não é? Então, casar significa deixar pai, mãe se unir ao seu companheiro, ao seu cônjuge. Então, quando se fala em família, a gente, lá em Gênesis, né? Em Gênesis diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, quando a gente forma a nossa família, a gente tem que deixar algumas coisas, né? A gente tem que se... Agora, você tem uma outra família. Você vai formar a sua família. Então, o deixar... É interessante que lá em Gênesis fala, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e tornar-se uma só carne. É interessante que não fala para a mulher, deixará a mulher pai e mãe, deixará o homem pai e mãe. Até porque eu acho que Deus sabe que nós mulheres somos mais apegadas, né? A família, pai, mãe, tem essa questão de apego. O homem deixa pai e mãe. Então, os vínculos, né? Esses vínculos parentais, eles exigem responsabilidade. Quando fala largar pai e mãe, significa, olha, agora a responsabilidade é com você. Quando a gente é filho, né? E é solteiro,
a gente mora com os pais, mesmo que a gente ajude, né, pagar algumas contas, mas a responsabilidade não é nossa, né? A responsabilidade maior não é nossa. A gente está com os pais, a gente ainda sente aquela proteção. Agora, quando a gente forma a nossa família, a gente sai da casa do pai, da mãe, aí já é assim, agora é comigo. Então, a responsabilidade é com a gente. Os vínculos parentais, eles requerem essa responsabilidade. Então, cada cristão, ele tem que zelar pela sua família, pela sua casa. E Paulo, ele começou a orientar sobre isso, porque ele via que muitas vezes a igreja era sobrecarregada, porque haviam viúvas. Então ele falou assim, olha, a igreja, né, aquelas viúvas que têm filhos, os filhos cuidem das suas viúvas. Isso é responsabilidade dos filhos. Não devem sobrecarregar a igreja se as viúvas têm os filhos, né, que podem ajudá-los. E aí Paulo começa a orientar isso. Olha, as viúvas que são realmente viúvas, que não têm parentes, que não têm família, que não têm filhos, tudo bem. Mas olha, as que têm filhos, dá assistência aos seus pais. E a Bíblia fala sobre isso, né? Honrar pai e mãe para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, essa questão da responsabilidade é importante. Formar família significa, agora eu tenho uma responsabilidade, não só financeira, de suprir essa família financeiramente, mas eu tenho a responsabilidade de ser exemplo, eu tenho a responsabilidade de ser realmente uma referência para essa família, uma referência em relação às coisas de Deus, uma referência e um padrão para ser seguido. E aí, quando a gente vê essa parte da família, né, a gente vê que a gente percebe que muitas vezes há essa questão de não assumir a responsabilidade. A gente vê isso acontecendo com pais, quando a gente pensa em filhos, né? A gente vê os pais têm os seus filhos e muitas vezes transfere a responsabilidade de cuidar dos filhos, de educar os filhos para terceiros. Então, a igreja, ela está ali para dar um suporte, mas a educação das nossas crianças, quem tem a responsabilidade de educar somos nós pais. Nós que temos que educar os nossos filhos e não achar que a escola dominical, a EBD, a professora lá que tem que dar conta de tudo e educar, ensinar tudo da Bíblia para o meu filho. Não é assim. Isso é de casa. Nós, pais, temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, né? Essa responsabilidade é nossa. E quando a gente fala em família, a gente pensa no padrão. Como é a família hoje? A família cristã. Qual é o padrão da família cristã? Ainda mais nessa sociedade que nós vivemos, que estão querendo extinguir a família, né? Estão querendo fazer com que a família, como Deus criou, não exista mais. Mas como é a família dentro do padrão cristão, né? Então, o casal, ele é o núcleo gerador da família, homem e mulher, né? Eles são, Deus chamou, né? Deus criou o homem, depois a mulher, né? Da costela do homem, e os abençoou para que eles fossem fecundos e a terra fosse povoada. Então, o casal é o núcleo gerador da família. Sem um homem e uma mulher,
não há família, não tem como gerar uma família. Então, é interessante que mesmo o homem e a mulher, eles são independentes um do outro. Apesar de quando um homem e uma mulher se casam e a palavra de Deus diz que eles se tornam um, o fato de você se tornar um com o seu esposo não significa que você perdeu a sua identidade, não significa que você não tem mais as suas características, não tem que ter a sua identidade. E eu já atendi casais que aconteceu isso, que o casal, durante um tempo, dos cônjuges começou a se anular muito, e chegou um ponto que, cadê eu? Onde que eu estou nessa relação? De tanto abrir mão, tanto anular. É bem verdade que num casamento, a gente muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas, mas não é só uma parte, os dois têm que ceder. Então, irmãos, casar, a gente continua sendo independente, tendo a nossa característica, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, mas é lindo e maravilhoso que, apesar de ser duas pessoas independentes, nós somos um num propósito, nós somos na mesma direção. O casal, ele tem que ser um, ele tem que ter os objetivos traçados. Eu não posso caminhar por um lado, para uma direção, meu marido caminhar para o outro. A gente tem que entrar em acordo e a gente tem que, então, concordo? Então vamos nessa direção, porque se cada um for para uma direção, não vai andar, né? A gente não vai chegar em canto nenhum. E Jesus mesmo falou que uma casa dividida não permanece, né? Então, o casal, ele tem que ser um em todos os sentidos, né? E quando fala sobre essa unidade, a união de dois seres que não perdem a individualidade, é algo assim lindo, né? Inexplicável, né? Porque tornar-se uma só carne é algo muito além do que apenas uma mera conjunção carnal. O tornar uma só carne não é só a intimidade sexual do casal. Então, vai muito além. Quando Paulo falou sobre a união do casal, que é profunda, ela vai além, ela não é só física, mas ela é psíquica, é espiritual, é moral, é social, é econômica. Então, ela abraça todos os âmbitos. Então, se tornar um com uma pessoa, quando você se casa e se torna um com essa pessoa, essa unidade abrange todos esses setores. As implicações físicas, psicológicas, espirituais, morais, sociais, econômicas. Então, abrange tudo isso. E Paulo, ele querendo explicar melhor essa relação, essa questão do relacionamento, né, entre o homem e a mulher, ele comparou com a união entre Cristo e a igreja. Então, lá em Efésios, fala sobre isso, sobre a união de Cristo e a igreja. Eu vou ler o texto para vocês, aqui em Efésios 5, 22, 23, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do mesmo corpo. Então, aqui fala exatamente sobre isso, sobre a comparação, o amor de um homem e uma mulher com o amor de Cristo e a igreja.
E é tão sublime isso, porque fala de respeito, amor, sabedoria. Então, aquelas características do relacionamento tem que estar nesse relacionamento entre o casal. Respeito, amor, tem que haver sabedoria, pedir a sabedoria que vem de Deus, que tem em momentos que fica difícil, né? Fica difícil o que fazer, então a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, então, essa união tem que ter esse tempero, né? Tem que ser baseado no amor de Cristo com a igreja. Assim como Deus, como Jesus amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, compara-se o amor de um homem e de uma mulher, ao ponto de se entregar por ela, né? Pela sua esposa. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preocupado com o relacionamento familiar, né? Que as famílias tivessem um relacionamento familiar saudável, né? Os lares cristãos, nós, né, que somos cristãos, nossos lares, eles têm que ser exemplo. Tem que ser exemplo de vida familiar, um exemplo para os outros, um exemplo que glorifique a Deus. E eu estava pensando aqui, um testemunho que eu vou falar rapidinho para vocês, porque eu acho que é pertinente agora. Na igreja em que eu me converti, teve uma vez que uma senhora, ela se converteu e ela começou a frequentar a igreja, só que o marido dela não era crente. E o marido não gostava que ela fosse para a igreja, né? E ela ia assim mesmo. Ele não queria que ela fosse, mas ela ia assim mesmo. E ela foi conversar com o pastor. Falou assim, pastor, olha só, eu estou vindo à igreja, eu gosto de vir à igreja, mas meu marido não quer que eu venha. Eu venho assim mesmo, que eu não vou deixar de vir à igreja por causa dele. Então eu venho na igreja, mas ele não quer que eu venha. Aí, para espanto dela, o pastor falou assim, o seu marido não quer que a senhora venha à igreja? E a senhora vem mesmo assim. Só que a senhora está errada. O seu marido não quer que a senhora venha à igreja, então a senhora não venha. A senhora vai fazer o seguinte, domingo a senhora vai para o seu quarto, a senhora ora, a senhora lê a Bíblia, faz o seu próprio culto e ora por ele, porque Deus vai agir. Agora a senhora tem que, né, se ele não quer que a senhora venha, a senhora respeita isso. Aí tá, ela fez isso. Aí no domingo, ele já estava acostumado a falar para ela não ir, ela ia, então ele não estava... Aí teve num domingo que ela não se arrumou para a igreja, ele falou assim, você não vai para a igreja não? Ela falou assim, não, hoje eu não vou. Ah não? Sim, não, porque eu conversei com o meu pastor, falei com ele que meu marido não quer que eu vá à igreja, que eu ia mesmo assim, e ele falou para eu não ir, que eu tinha que respeitar o meu marido, a opinião do meu marido, e eu deveria ficar em casa e não ir para a igreja. Aí o marido ficou tão impactado com aquilo que ele falou assim, não, é mesmo? Ah, não, eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse pastor. E aí ele foi no culto à noite e conheceu o pastor, conheceu a igreja, começou a assistir os cultos junto com a esposa e acabou se convertendo, né? Então, irmãos, a gente quando obedece a Deus, aqui a palavra de Deus fala, a gente vê os frutos lá na frente, né? A gente vê os frutos lá na frente. Então, ela ali, ela priorizou a família, né? Ele não queria, ela falou, não, eu vou ficar com você, hoje, eu não vou. Aí que ele foi questionar por quê, e ela falou por quê, né? E ele achou tão assim, não, eu tenho que ir lá para conhecer esse lugar. E Jesus fez a obra, né? E fez a obra, então é importante isso. Tem que ter acordo, tem que ter respeito, tem que ceder às vezes. E quando você cede por amor, e por amor ao Senhor também, os frutos vêm. Então, o casamento, né? A gente falando em casamento, a humanidade traz a imagem, né? Nós trazemos
a humanidade traz. Nós trazemos a imagem de Cristo, né? A imagem do Criador. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é visto como um instrumento de santidade que foi criado, que foi obra artesanal de Deus. Então, nós fomos criados por Deus, nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra. Então, o nosso corpo, traz a imagem e semelhança de Deus. E, sendo assim, ele é um instrumento de santidade. Então, é importante a gente perceber como a gente usa o nosso corpo, porque ele é instrumento de santidade. Ele é a imagem de Deus, né? Então, quando eu cuido do meu corpo, quando eu respeito o meu corpo, eu expresso respeito pelas coisas de Deus, né? Quando eu respeito o meu corpo e respeito o corpo do outro, eu expresso respeito pelas coisas de Deus, quando eu respeito a mim e respeito o outro, né? Então, a gente até falou que o primeiro casal recebeu um mandamento, né? De crescer e multiplicar, de povoar a terra. Então, quando a gente vê isso, quando Deus fala, ó, crescer, multiplicar e povoar a terra, a gente vê que o ato sexual é visto como algo legítimo, que deve ser abençoado, né? Que muitas pessoas veem, eu já ouvi falar, né? Muito tempo, que o pecado de Adão e Eva foi o ato sexual. Não, gente, o ato sexual, Deus, quando falou crescer e multiplicar, foi antes da queda. Então, o sexo é algo abençoado por Deus quando ele é feito de acordo com o que a palavra de Deus ensina, quando ele é feito no casamento, né? Dentro do casamento. E aí há a bênção de Deus. Então, irmãos, concluindo, os profetas, eles compararam, né, a relação de Yahvé com Israel com a relação do homem e a sua esposa. Então, os profetas já faziam essa comparação. Homem, a relação de Deus e Israel e a relação do homem de sua mulher. A igreja como noiva do Cordeiro e esposa de Cristo. Então, o povo de Deus é a família de Deus. Então, assim, é impossível a gente dissociar a vida familiar, é impossível a gente dissociar, a gente separar a vida familiar da espiritual. Então, não tem como separar a vida espiritual, a vida familiar, porque tanto a vida espiritual como a vida familiar, ela deve seguir os padrões de Cristo, né? E aí não pode o cristão na igreja, não pode o cristão achar que pode ser cristão na igreja e não ser em casa, em outros lugares. E, inclusive, teve um menino, né, que ele ia para a igreja, os pais crentes, e o pai acho que era diácono, e ele falou para o pastor, eu quero morar aqui na igreja, vamos morar aqui, eu e a minha família queremos morar na igreja, eu quero que a minha família more na igreja aqui. Aí o pastor, mas por que você diz isso? Ele falou assim, pastor, sabe por quê? Eu quero que a minha família more na igreja, porque quando eu estou aqui na igreja, meu pai é tão diferente, ele é tão bacana, é diferente do que ele é em casa. Quer dizer, isso não pode ser, né? A vida cristã, a minha vida cristã, como eu sou em casa, eu tenho que ser na igreja, tem que haver transparência. Então, eu não posso ser crente na igreja, porque ser crente na igreja é fácil. Eu tenho que ser cristão, luz na igreja, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde quer que eu esteja. Eu tenho que transparecer a imagem de Cristo. Então, o Evangelho propõe esse desafio, né?
tornar todo cristão um templo e cada ajuntamento familiar uma expressão legítima do povo de Deus. Que aonde você esteja, você seja luz, você possa levar, né? Levar a luz de Cristo para todos, né? Que nós possamos ser parecidos com Jesus a cada dia, pouco mais. Então, irmãos, que Deus nos ajude a sermos exemplos, que nós possamos impactar as pessoas que estão ao nosso redor, que as pessoas possam ver aquelas virtudes de Jesus, né? Aqueles frutos do Espírito, né? Que eles possam ver na gente, que o Espírito Santo haja na nossa vida de maneira que a gente possa, a cada dia mais, transmitir para esse mundo tão carente que Jesus é a única solução, que Jesus, ele pode transformar e mudar a vida de todos. Deus abençoe. Jesus é bom.